Olá pessoal das turmas 110 e 111, vamos continuar aí o nosso assunto de funções, né? Eu só quero retomar com vocês duas coisinhas da aula passada e também quero dizer que a bateria do meu telefone com o qual eu gravo as aulas está acabando, está com uns 15%, então se precisar eu vou gravar até acabar e se precisar, né, a gente grava um terceiro vídeo, mas não se preocupem que eu vou ficar dentro do tempo dos dois períodos ali, tá? Não se preocupem. E no que seria o nosso terceiro período da semana, aí eu vou resolver alguns exercícios, tá? As duas coisas que eu tenho que retomar da aula passada, tava conversando aqui com a minha esposa barra Camera Girl. Ela disse que a parte ali que eu dei o exemplo dos amigos para comer, dos amigos saírem para comer e tal, escolher o lanche, não ficou muito claro. O que acontece é o seguinte, eu tenho assim, ó, né? Eu tenho assim, ó, vamos supor que, sei lá, vamos supor que o Patrick, a Rafaela, o Gabriel e deixa eu ver a Camille e deixa eu ver a Luísa saíram para comer um lanche, tá? Eu sei que tem alguns de uma turma e outros da outra aqui. E aí chegaram todos na mesma lanchonete, tinha lá o lanche 1, o lanche 2, o lanche 3, até, sei lá, o lanche 10. O que eu disse foi o seguinte, todo mundo aqui, ó, vai ter que escolher um lanche. Não interessa qual seja. Pode ser que o Patrick e o Gabriel escolham o mesmo lanche, não tem problema. Ó, todo mundo tem que escolher um lanche, cara. Todo mundo tem que escolher um lanche. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Ó. Aí a Luísa, porque tá de regime, né? Não escolhe, não, eu não vou comer nenhum lanche. Entendeu? Isso é que não pode acontecer, porque aí não é função, né? Porque aí fica um elemento aqui do domínio, agora a gente sabe o nome, né, que é domínio. Fica um elemento do domínio sem se relacionar com ninguém aqui, tá? É isso, foi isso que eu quis dizer no exemplo. E a segunda coisa é o seguinte, eu tinha dado um exemplo ali, né, que a função f de r em r, no qual o x era mandado no 2x, né? E aí eu disse para vocês, ó, então a lei de formação aqui é que o y, a coordenada y no par, né, vai ser igual a 2x, né? Tá, aqui eu vou ter o x, aqui eu vou ter o 2x. Na coordenada y, ó, na coordenada y, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2x. E aí, naquela nossa anotação em vermelho, aí eu posso escrever assim, então, ó, f de x, que é o y, ó, vai ser igual a 2x. Ou seja, bota um x aqui, por exemplo, f de, eu até tinha feito ali de 3 meios, né? Vai dar 2 vezes o x, que é o 3 meios. Pronto. Morre aqui, dá 3. A moral dessa anotação aqui, ó, é que ela já te diz como é que tu substitui o x, cara. Essa é a moral dessa anotação, tá? Ela te diz como substituir o x, né? Por exemplo, aqui só pra... não precisa copiar. Mas, por exemplo, se eu tiver f de x igual a 3x mais 1. Se eu quiser f de 1, o que eu faço? O 1 não está no lugar do x aqui. 1 não está no lugar do x aqui. Então eu boto 1 no lugar do x aqui também. Só isso. Fica 3 vezes 1 mais 1. Popular 4. Né? Se eu quiser f de 20, eu troco o x por 20 aqui. Vai ficar 3 vezes o x, que é 20, ó. Mais 1. 61. Tá? Essa é a vantagem dessa notação. Então agora eu vou apagar isso aqui. Já falei o que eu tinha para falar, esclareci o que eu tinha para esclarecer da outra aula. E aí agora, cara, tu bota um título assim, ó, domínio da função. Domínio da função, cara. O que eu quero tratar com vocês? Ah, mas eu já sei o que é domínio, sim.
né? Se eu tenho uma função f de A em B, tá? Esse conjunto aqui, ó, é o domínio. É óbvio, isso eu já sei. Se eu tenho uma função f de A em B, esse conjunto aqui é o domínio, tá? Então o que eu tenho que ver a respeito de domínio da função? Eu tenho que ver o seguinte, ó. Eu vou explicar por meio de um exemplo. Vamos supor que eu tenho assim, ó. Eu não vou ficar escrevendo, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever só a lei da função. Vamos supor que f de x seja igual, vamos botar a letra A aqui. Exemplo, letra A. Vamos supor que eu tenha f de x igual a x mais 3, tá? X mais 4, vamos botar um diferente aqui. Vou botar uma coisa diferente aqui, ó. 2x mais 4. Pergunto pra vocês, eu tenho a função f aqui, vai ter uma seta aqui. Isso aqui obviamente vai dar um número real, né? Sempre vai dar um número real. Só que agora eu te pergunto aqui, ó. Quem é o maior, quem é o conjunto mais abrangente que eu consigo colocar aqui, ó. Quem é o conjunto mais abrangente? Ó. O conjunto mais abrangente, resposta, né? O conjunto mais abrangente que eu posso colocar aqui é o conjunto de números nos quais eu possa fazer essa conta aqui. Né? Já que o f de x, já que o par do x é eu pegar o x, multiplicar por 2 e depois somar 4. Então todos os números x, né? Lembra que o x é aqui, né? Lembra que, ou melhor, todos os números x que me permitirem fazer essa conta vão estar nesse domínio aqui, se eu quero o mais abrangente, né? E aqui é fácil de ver que qualquer número x que eu botar aqui, qualquer número real x que eu botar aqui, vai dar para eu fazer a conta. Qualquer coisa. For π, raiz de 3, vai ficar raiz de 3, vai ficar 2 raiz de 3 mais 4. Pronto. Vai dar um número real. Se eu botar menos 5, vai dar menos 10 mais 4, vai dar 6. Então eu sempre vou conseguir botar. Então nesse caso, quando eu tenho essa lei aqui, ó, para essa lei de função, qualquer número real serve. Então qual é o mais abrangente? É o próprio R. Para essa lei aqui, ó, o domínio, essa é a notação de domínio, tá? O domínio da F, com certeza é todos os reais. Qualquer número real poderia ter restringido o domínio, sim. Mas se eu quero o mais abrangente, o maior deles é o todo, né? Lembra que eu posso definir uma função de um conjunto, de qualquer conjunto. Eu poderia ter usado essa mesma lei aqui, ó, para uma função, sei lá, que vai só do 0,1 pro R. Eu poderia ter feito uma f, ó, eu posso inventar, tá? Eu posso inventar uma f barra aqui só de 0,1 para R. Então aqui no x, quais são, já que o meu domínio é essa aqui, é esse conjunto aqui, 0,1, o intervalo, ó. Ó. O intervalo 0,1, ó, esse aqui é meu domínio, ó. Eu só vou poder pegar x dentro de onde? Só aqui dentro. Então aqui não tem sentido eu falar em f de menos 3, né? Aqui não tem sentido, porque aqui eu estou dizendo que o domínio é só essa. Lembra que para fazer uma relação eu posso escolher qualquer conjunto A e qualquer conjunto B, né? Tá? Então eu posso inventar do jeito que eu quiser. Se eu inventar essa aqui, essa lei aqui, se eu inventar essa lei aqui, tá, deixa eu apagar f barra aqui, não precisa ficar. Se eu inventar essa lei de formação aqui, quem é o maior conjunto que eu consigo colocar aqui no domínio? É todos os reais.
Quer ver um exemplo que não dá para botar todos os reais aqui? Letra B. Vamos pegar aqui, ó. F, vamos chamar de G essa função. G, tá? Vai ser de algum... Opa, vou ter que fazer mais pra cá. Vai ser de algum conjunto nos reais, tá? E o meu G de X vai ser assim, ó. 1 sobre X, cara. Esse é o meu... Essa é a minha lei. Tá? Aqui é a lei. Essa é a lei de formação. Agora eu te pergunto, qual é o conjunto mais abrangente que eu consigo colocar aqui no domínio? Bom, é o maior conjunto de números com os quais eu consigo fazer essa conta aqui, ó. Eu te pergunto, aqui dá vontade de dizer, eu posso botar qualquer x aqui embaixo. Negativo. Negativo. Quem é o x que eu não posso botar aqui no denominador, já que isso aqui é uma divisão? Exatamente. Exatamente. Eu posso botar aqui, cara. Aqui, ó. Eu posso botar praticamente todos os números reais, menos esse aqui, cara. Eu não posso botar zero aqui embaixo. Por quê? Ué, porque não existe divisão por zero, cara. Porque não existe divisão por zero. Tá? Então o domínio da F aqui é todos os reais menos o zero, cara. Tu entendeu? Aqui eu posso fazer essa conta com qualquer número real. Então todos eles servem. O domínio aqui é todos os reais. Só que nessa aqui não, cara. Nessa aqui, olha a conta que ele manda tu fazer para descobrir o y. Né? Eu pego qualquer x aqui e para cada x vai me dar um y essa conta. Um g de x no caso, já que a função chama g, né? Só que aqui eu não posso botar zero porque não existe divisão por zero, cara. Não existe. Tá? Letra C. Vamos fazer uma letra C aqui. GH de x, cara. Vamos fazer uma outra função aqui, h de x, h. Tá? Vai ter um certo domínio aqui e a lei h de x eu vou dizer que é 1 sobre x mais 3, cara. Vamos fazer esse, por exemplo. Tá? Essa é a minha lei. Tá? Essa é a minha lei. Tá? Essa aqui é a minha lei. Eu te pergunto quem são os x, quem são todos os valores de x que eu posso botar aqui, o conjunto mais abrangente possível. Bom, é o conjunto mais abrangente de números que eu consiga fazer essa conta aqui, ó. E qual é o número mais abrangente de números que eu consigo fazer essa conta? É quando essa coisa aqui é sempre 1, então aqui não interessa. É o conjunto mais abrangente, eu posso botar qualquer coisa aqui embaixo. Só que isso que está aqui dentro do parênteses nunca pode ser o quê? Nunca pode ser zero. Ou seja, isso aqui, ó, implica no seguinte, cara. Isso aqui implica que x mais 3, tá? Não pode dar zero. Tem que ser diferente de zero, cara. Porque se x mais 3 der zero, vai ficar 1 sobre zero. E divisão por zero não existe. Então vai ficar como aqui, cara? Se x mais 3 é diferente de zero, x tem que ser diferente de... Desculpa. X ele tem que ser diferente de quanto? De menos 3. Então aqui quem é o domínio? Bom, eu posso botar praticamente todos os reais aqui. Eu só tenho que tirar quem? Eu só tenho que tirar o menos 3, cara. O único cara que eu não posso botar aqui no lugar do x é menos 3. Porque se eu botar menos 3 aqui, com mais 3 vai dar 0, vai ficar 1 sobre 0, não pode. Tá? Então, sempre quando eu tenho uma divisão, um denominador, ó,
O que interessa é o denominador não ser zero. Tá? Vou fazer uma última desse tipo, letra D. Letra D. Vou fazer mais duas aqui disso. Ou três, deixa eu ver, acho que vamos... Tá? Letra D, acho que talvez tenha que fazer mais três ainda. Letra D, vamos supor que eu tenha uma função H, tenho uma função I de um certo domínio em R com a seguinte lei: I de x igual a x sobre 3x sobre x ao quadrado menos 5x mais 6. Pronto. I de x igual a isso aqui, eu tenho essa lei aqui. Eu tenho essa lei aqui. Tá? Qual é o maior domínio que eu posso atribuir para essa função? Bom, o maior domínio é o maior número de x's, por assim dizer, né, de números x, tá? Para os quais eu consiga fazer essa conta. Mas agora é o seguinte, ó, em cima pode ser qualquer coisa, cara. O numerador pode ser qualquer coisa, por mais que eu tenha botado um x quadrado, sei lá, seno x, cosseno x, pode ser qual, tá? Só não pode ser aquelas coisas, umas coisas que vocês nem viram ainda lá de cossecante, cotangente, isso aí não pode. Aí tem que, né? Mas não é isso que a gente vai ver aqui. O problema é aqui embaixo, cara. Sempre que eu tenho uma divisão, o problema é aonde? É embaixo. Porque o que não pode acontecer é divisão por zero. Então, meu amigo, o que não pode acontecer, olha aqui, ó. O que não pode acontecer é essa parte de baixo dar zero, cara. Essa parte de baixo, se eu tenho uma divisão aqui, essa parte de baixo nunca pode dar zero. Ou seja, x quadrado menos 5x mais 6 tem que ser diferente de zero. E se eu fizer a Bhaskara, que vocês aprenderam no passado, se eu fizer a Bhaskara, eu vou descobrir que o x' vale 2 e o x duas linhas vale 3, cara. Né? Só que aí que tá, o que a Bhaskara me mostra? A Bhaskara me mostra onde dá zero. Né? Eu não boto lá x quadrado mais tal igual a zero. Então a Bhaskara me mostra os valores nos quais essa expressão aqui dá zero. E quando essa expressão aqui dá zero, falha esse negócio para nós. Ou seja, o que acontece aqui então é que na verdade o x tem que ser diferente de 2 e ele tem que ser diferente, ó, de 3. Por quê? Porque se eu botar 2 aqui, vai zerar esse negócio, ó. 2 ao quadrado dá 4, 5 vezes 2 dá 10, então dá 4 menos 10 dá menos 6, mais 6 zera. E isso aqui não pode zerar, cara, porque senão fica divisão por zero. Se eu botar x igual a 3 dá 9, menos 15 dá menos 6, com mais 6 dá 0. Esses dois valores que tu encontra na Bhaskara são os valores que zeram isso aqui. Então, não dá. Ou seja, qual é o maior domínio que eu consigo colocar aqui? É todos os reais menos esse conjunto aqui, ó. Menos esse conjunto aqui, ó. 2 e 3. Esses dois não podem. Porque se eu botar 2 ou 3 aqui, se eu botar 2 vai dar 6, só que vai dar 6 sobre 0. E se eu botar 3 aqui vai dar 9 sobre 0. E não pode. Tá? Então sempre que eu tiver uma divisão, cara, ó, todos esses exemplos que eu fiz com divisão aqui, ó, o problema é a parte de baixo, cara. O problema é a parte de baixo. Não pode ser 0. Letra E. Letra E.
Letra E, cara. Vamos supor aí J. Vamos pegar a função J de x aqui. J e de algum domínio em R. Com a seguinte lei, J de x igual a raiz de x menos 2. Vamos supor que eu tenha essa lei agora. Esta lei aqui. Suponhamos que eu tenha essa lei agora, cara. E eu vou ter que apagar o de baixo. Vou ter que apagar o de baixo pra gente poder fazer as contas com calma. Tá? São os dois casos que a gente vai pegar aí nesse primeiro bimestre. É com raiz e com denominador. Cara, qual é o maior domínio que eu consigo atribuir a essa função? Bom, é o maior conjunto de x possíveis para os quais eu consiga fazer esta conta. Isso aqui é uma raiz de índice 2, cara. E tu aprendeu ano passado que só existe raiz quadrada de número positivo. Ou seja, o que está aqui dentro, ó, o que está aqui dentro tem que ser um número positivo ou zero, né? Porque aí raiz de zero existe, é zero. Então isso aqui, ó, tem que ser maior do que ou igual a... O que está aqui dentro da raiz tem que ser maior do que ou igual a zero. Ou seja, isso aqui, ó, usando a mesma notação dos outros exemplos, isso aqui implica que x menos 2, cara, tem que ser menor do que ou igual a zero. Desigualdade, a gente já viu. A gente já viu que em qualquer desigualdade eu posso passar subtraindo e somando livremente, né? Ou seja, aqui eu tenho que x tem que ser maior do que ou igual a... O x tem que ser maior do que ou igual a 2, cara. Tá? Tem que ser maior do que ou igual a 2. Tá? Então, eu já vou explicar com mais calma para vocês depois. Mas aqui, qual é a notação que a gente usa? Então, olha aqui, ó, nesse caso, a gente faz assim, ó. É só do 2. Então, se eu tenho a reta real aqui, cara. Se eu tenho a reta real aqui, ó. Aqui eu tenho 2, né? Então, só vale do 2, igual a 2 vale, né? Só vale do 2 pra frente, cara. Já vou explicar isso aqui melhor pra vocês, mas... O que acontece é isso aqui tá me dizendo que quando, nesse caso aqui, só vale, eu só vou conseguir alguma coisa positiva ou zero quando o x for só de 2 pra frente. Então eu escrevo assim, ó, de 2 para mais infinito. Aí eu escrevo assim, ó, símbolo do infinito tu conhece, né? Aqui, como o 2 vale, eu boto um colchete. Eu vou explicar isso melhor. E aqui o infinito, como segue adiante, a gente bota sempre com parêntese aberto. Tá? Depois eu vou explicar essa notação para vocês, tá? Não te preocupa. Então, é isso, cara. Ou seja, nessa minha função que tem essa lei, nessa minha função j de x que tem essa lei, eu só posso botar x maior do que ou igual a 2, cara. Se eu botar 1 aqui, vai ficar 1 menos 2, que é menos 1. Vai ficar raiz de menos 1, cara. Isso não existe. Então não pode. Seriam caras que não estariam relacionados. Por exemplo, menos 1 aqui, ele não estaria relacionado com ninguém, né? Porque não existe raiz de menos 1. Então eu só tomo o x do 2 pra frente. Tá? Então quando tiver raiz, qual é o esquema aqui? Quando tiver raiz, cara, o que tá dentro da raiz tem que ser o quê? Tem que ser positivo, cara. Tem que ser positivo. E agora eu vou fazer uma letra F. PJK, função K de x. Função K de algum domínio
em R, e aí o K de X vai ser igual a... Vamos fazer assim, ó. Vamos botar 2x menos 4 e embaixo x quadrado menos 3x mais 3 menos 4x, desculpa, mais 3. Agora na minha função k, vamos supor que eu tenha essa lei aqui. Vamos supor que eu tenha essa lei agora, cara. Ficou melhorou. Se eu tenho essa função k aqui, ó, com essa lei complicada, né? Com essa lei complicada aqui, como é que eu faço para descobrir o maior domínio possível? Bom, aqui é o seguinte, cara. Em primeiro lugar, eu tenho uma raiz aqui. Então eu já sei que o que está dentro desta raiz aqui, ó, dentro, isso aqui, tem que ser maior do que ou igual a 0. Tem que ser maior do que ou igual a 0. E aí eu vou fazer uma conta tipo essa para descobrir o que eu considero. Só que tem outro problema, cara. Isso aqui, ó, tem que ser diferente de 0, cara. Por quê? Porque senão fica 0 no denominador, fica divisão por 0, cara, e não pode. Então a gente vai ter que fazer duas continhas, tá? A gente vai ter que fazer duas continhas. Primeiro eu vou fazer aqui, ó. Vamos botar um asterisco aqui. 2x menos 4 tem que ser positivo ou 0. E aí daqui eu já tiro que 2x tem que ser maior do que ou igual a 4, porque eu posso passar subtraindo e somando à vontade na desigualdade. Agora, na hora de passar dividindo, porque esse 2 está multiplicando, né? Eu tenho que cuidar. Esse cara que eu vou passar dividindo ou multiplicando, ele é positivo? É. Se ele é positivo, então tranquilo. Eu posso passar ele dividindo tranquilamente. Se fosse negativo, poderia passar também, só que eu ia ter que inverter a desigualdade, tá? E eu expliquei para vocês o porquê, né? Então fica x maior do que o 4 sobre 2, que na verdade é 2. Ou seja, de novo, o x tem que ser maior do que ou igual a 2. Tá? Então isso aqui, primeira parte. Agora a segunda, deixa eu botar um outro asterisco aqui. Segunda parte é que isso aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3 tem que ser o que? Diferente de 0. Fazendo a Bhaskara, cara, vai me dar os valores que zeram, que é os que eu não quero, exatamente os que eu não quero. Então vai ficar assim, ó, fazendo a Bhaskara, o x' dá 1, tá bom? E o x duas linhas, cara, dá 3, tá ok? Só que se eu botar 1 aqui, vai zerar esse negócio. E se eu botar 3 aqui, esse negócio zera. Como eu quero diferente de 0, então na real o x tem que ser diferente de 1 e diferente de 3, porque eu quero diferente aqui. Tá, ó. Eu quero diferente, cara. Eu quero diferente. Tá? Então vamos juntar tudo agora. Eu vou fazer ali do outro lado, obviamente, né? Então já temos agora isso aqui, ó. Ó, eu vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, tá? Agora vamos juntar 1 e 2. Deixa eu... Ó, eu vou escrever assim, ó, juntando 1 e 2, temos... Primeiro,
eu já sei que eu tenho 2 aqui, eu tenho 3 aqui. E por 1, ó, vou botar aqui 1. Ó, por 1, o x tem que ser maior do que, pode ser 2, ó, bolinha fechada. E tem que ser o quê? 2 ou maior. Ó, x maior do que ou igual a 2. Só que por outro lado, ó, o x tem que ser diferente de 1 e o x tem que ser diferente de 3. Isso aqui por 2. Né? Eu só posso tomar x daqui pra lá. X diferente de 1 tá ok, porque o 1 tá aqui, ó. Então qualquer x daqui pra lá, ele automaticamente é diferente de 1. Esse aqui já está ok, meu amigo. Porque se eu só posso pegar x daqui pra frente, é o que tá me dizendo aqui. E aqui tá dizendo que não pode ser 1, ok? Não é, nunca vai ser 1, do 2 pra frente nunca vai ser 1. Só que olha aqui o 3, ó. Olha o 3. O 3 tá aqui, né? Ó. O 3 tá aqui, cara. Só que se o x não pode ser 3, ó. Eu tenho que tirar ele daqui, ó. Tem que botar uma bolinha aberta aqui. Tá? Tem que botar uma bolinha aberta aqui. Tá? Então como é que ficou a minha solução? Como é que ficou então o domínio da f? Olha aqui, ó. Vou botar aqui, ó. O domínio da f não é f, é k. O domínio da minha função k ficou o quê? Ficou, olha aqui, ó, de 2. Colchete quer dizer que está incluindo o número. Então, do 2 para mais infinito, aberto, tá? Já vou, essa anotação depois a gente vai conversar com calma, não te preocupa. Do 2 para mais infinito eu tenho que tirar um cara, quem? Esse conjunto aqui, ó, com 3. Ó, bolinha fechada é quando eu considero o número, bolinha aberta é quando eu não considero. Então, na verdade, o domínio está aqui, ó. Vou escrever bem pequenininho aqui, ó. Ó. O domínio dessa função, na verdade, é esse aqui, cara. É de 2 para mais infinito, excluindo o 3. Tá? Então, essa função aqui eu não posso pegar nenhum número. Tipo assim, eu não posso pegar 0. Porque se eu botar 0, isso aqui vai dar 2 vezes. Aqui embaixo tá ok. Se eu botar 0, aqui embaixo não vai zerar. Só que se eu botar 0, o mesmo 0 aqui e aqui, ó, aqui em cima vai dar problema. Porque 2 vezes 0 dá 0, vai ficar raiz de menos 4. Raiz de menos 4 não existe nos números reais. Então eu não vou conseguir fazer a parte de cima da conta. Né? Se eu botar x igual a 3, por exemplo, se eu botar x igual a 3 aqui, por exemplo, tivemos um probleminha técnico. Se eu botar x igual a 3 aqui, tá? Aqui em cima tá tranquilo, cara. Aqui em cima dá 2 vezes 3, 6, menos 4, 2. Raiz de 2 existe, ok? Só que se eu botar 3 aqui embaixo, falha, ó. Porque aqui, se eu botar 3 aqui, ó, no lugar do x, vai zerar. Aqui vai dar em cima, vai dar raiz de 2. Vai dar raiz de 2 sobre 0. Então não tem como. Então eu tenho que cuidar das duas coisas ao mesmo tempo, ó. Tem que ser maior do que 2, não pode ser 1 e não pode ser 3, tá? Se já é maior do que 2, obviamente nunca será 1. Só que o 3 eu tenho que cuidar, ó. Não pode ser 3. Né? O 3 entra aqui, mas aqui tem que sair, ó. Por causa desse aqui tem que sair. Tá, pessoal? Então acho que deu para entender bem como é que funciona essa questão do domínio natural da função. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Aí vem a parte ali dos gráficos. E aí vem composição e inversão. Olha,
eu vou mostrar para vocês nesses 20 minutos que faltam a composição de funções, tá? Eu vou mostrar a composição de funções. Então agora, já teve bastante tempo de copiar aí, tá? Vamos fazer a composição de funções, cara. Que essa é uma parte importante, tá? Partezinha ali dos intervalos que eu ainda não fiz com vocês, isso é tudo bem fácil. Quando a gente falar sobre desigualdades lineares, como resolver desigualdades lineares, ou melhor, sistemas ali, multiplicação e tal, aí eu vou mostrar os intervalos direitinho para vocês. Mas por enquanto não precisa, por enquanto só tu indicar. Isso aqui eu já usei a notação correta, mas é só tu indicar ali, ó, não posso, tem que ser, né, 2 para mais infinito, tem que ser, só indica por enquanto que já tá legal, tá? Deixa eu apagar aqui. Deixa-me apagar aqui para eu mostrar a composição de funções. Tem uns 20 minutos aí de aula ainda, então a composição de funções vai cair bem aqui. E a gente já está quase acabando essa parte primeira aí de funções e já estamos entrando na função afim. Se Deus quiser, a gente vai vencer o conteúdo, né? Vai dar tudo certo. E eu sei que Deus quer. E a gente vai estar preparadíssimos aí para nossa prova. Vamos resolver questões da URGS, tá? E aí vamos ficar craque nesse assunto. Deixa eu apagar tudo aqui, vamos com calma. Eu vou explicar a composição de funções conceitualmente, tá? E aí eu vou te pedir um pouco de paciência, que não é uma coisa lá muito fácil de entender. Mas assim, ó, na prática é fácil, tá? Na prática é fácil. Tá? Conceitualmente não é uma coisa assim lá muito fácil de se compreender. Mas na prática é, tá? Então assim, tu aprende a fazer o negócio na prática, que já vai ser uma coisa muito boa. Tá? Então olha aqui, ó. Mas com os exemplos que eu vou dar aqui, tu vai ficar tranquilo também, mesmo conceitualmente vai ficar tranquilo de tu entender eles. Então vamos botar assim, ó, composição. Vamos primeiro, se der tempo eu explico a inversão, senão fica para a próxima aula. É que eu quero fazer uma aula só de exercícios, né? Então vamos botar aqui, ó, composição. Composição, cara. A composição de funções é o seguinte: eu tenho o meu conjunto A aqui, eu tenho o meu conjunto B aqui, e eu tenho um terceiro conjunto C aqui, tá? Aqui eu tenho o meu elemento X, cara, né? E se eu tenho uma função f aqui entre A e B, né? Eu tenho uma função f de A para B, o meu x, obviamente, aqui ele vai se relacionar com quem? Com o f de x, né? O x vai se relacionar com o f de x dele, com seu respectivo f de x. Né? Que nem o 2 fazia par com o 4, 3 com 6 e tal. Só que eu posso definir uma outra função g aqui, ó. Eu posso definir uma outra função g aqui, ó, uma g de b em c. E aí, esse cara aqui, ó, já que todo mundo no domínio aqui da função g, todo mundo, já que aqui eu tenho uma outra função, ó, todo mundo desse domínio vai ter que estar relacionado com alguém aqui, né? Então esse cara, ele vai estar relacionado com quem? Com esse aqui, ó. Agora tu presta bem atenção. Esse cara, ele vai nesse aqui, ó. Ah, agora eu não entendi. Eu sei.
eu sei, olha aqui. Eu vou fazer de novo. Olha, dá uma olhada no que eu escrevi. Que nem um professor meu dizia, tenta te convencer disso aí, uma coisa assim meio de, né? Tá, não te preocupa que aqui não é, né, não é meditação e também não é autossugestão, não é hipnose, tá? Eu vou te explicar melhor. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Se eu pego um elemento X e aplico a função F, quem é o par dele aqui é F com esse X aqui dentro do parêntese, né? Só que agora, quem tá no domínio, quem é? Quem é que tá no domínio? É esse cara aqui, ó. Esse é o meu novo X. Então, quando eu aplicar a função G aqui, cara, quando eu aplicar a função G aqui, ó, quando eu aplicar nesse cara, né, olha para essa aqui, olha para essa aqui. Aqui eu tenho domínio, aqui eu tenho contradomínio. Aqui no meu domínio eu tô aplicando a função f em qual elemento no? Não é nesse x. E quem é que tá dando o resultado? É f com o x dentro do parêntese, que foi o cara que eu peguei do domínio. Agora nessa função g aqui, ó, o domínio tá aqui. E quem é o cara que eu tô pegando para aplicar a função g? Não é esse f de x? O cara que eu tô aplicando a g não é esse cara? Bom, então é esse cara que vai aqui dentro do parêntese. É esse cara que vai aqui dentro do parêntese. Que nem esse cara foi para dentro do parêntese pela função f, e esse aqui agora vai para dentro do parêntese pela função g. Então essa nova função, agora presta bem atenção. Essa nova função, cara, que pega um elemento x e leva nesse cara aqui, ó, g do f de x, g do f de x, essa função aqui, ó, eu chamo disso aqui, ó, desculpa, eu chamo disso aqui, ó, g essa bolinha aqui, isso aqui é uma bolinha, tá? Não é o, não é zero. É uma bolinha. É um círculo. É um mini círculo. Então aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, aqui eu tenho um x1, né? Deixa eu fazer uma outra barriguinha aqui. Aqui eu tenho um x1, por exemplo, né? Um aqui, um aqui. Se eu pegar um x2 aqui, ó, quando eu aplico a função f, eu caio num f de x2, não é? E esse f de x2, ó, ele vai ser mandado aqui pela função f, né? Esse cara ele vai ser mandado pela função g em quem? No g desse cara, do f de x2. No f dele, ó. Ó, esse cara aqui, ó. Ó, esse cara tá aqui e esse vai ser mandado aqui. E essa função nova agora, que pega um cara daqui, ó, um x1, um x2, ó, que pega esse cara e traz ele pra cá, é a composta G composto com F. Então, a composição, ó, a composição, vou escrever assim, ó, composição. É isso aqui, ó, G composto com F de A, ó, eu pego um elemento do A e levo até onde? Até qual conjunto? Até o C. Até o C. E isso aqui é feito de que maneira? Eu pego um elemento X e levo em quem? No G do F de X. E levo no G do F de X. Como assim? Presta atenção, cara. Eu sei que não é uma coisa lá muito... Aqui a coisa é meio complicada mesmo.
Vou fazer um exemplo pra ti, cara. Exemplo. Vamos supor que eu tenha f de x igual a 3x mais 4, tá bom? E eu tenho g de x igual a x ao quadrado mais 1, tá bom? O que vai ser g composto com f de x? Tá? Que tanto f quanto g são funções reais e de variável real, tá? O que é variável? Variável é o x, tá? Variável é o x. Tá? Eu tenho funções reais, tudo é número real, tudo ok, tudo conferido, tudo dá certo, tá? Não, né? O domínio pode ser os reais, aqui tudo funciona, não tem nenhuma raiz, nenhum denominador no meio. Tudo funciona. E aí eu tenho g e f. O que vai ser a composição das duas, cara? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever a f de verde. Eu vou escrever a f de verde, tá? Eu acho que assim vai ficar melhor de enxergar. F de x igual a 3x mais quanto que eu tinha feito aí? 3x mais 4, tá? Se não for, passa a ser. Tá? O f de x é x mais 3x mais 4. O que vai ser g composto com f de x? Pela definição, é isso aqui, ó. G composto com f, o que é? É g aplicado no g. G aplicado no f de x. É g do f de x, cara. É g do f de x. E como é que eu calculo isso? Eu calculo assim, ó. No lugar do x aqui, ó, que é o mesmo aqui, eu vou botar o quê? Eu vou botar f de x. Tá? Então como é que vai ficar? G do f de x, ó, g aplicada no f de x, vai ficar o quê? Vai ficar, quando era x aqui, aqui era x ao quadrado, né? Ó, quando é x aqui, aqui é x quadrado. Só que agora é f de x, então vai ficar f de x ao quadrado mais 1. Quando era x quadrado. Aqui, como agora é f de x, vai ficar f de x ao quadrado. Ó. Por quê? Porque a minha f leva o x do f de x. E a g pega o f de x e leva no g dele. Pega esse cara aqui, que também é um número, um elemento, e leva no g dele. Então, eu pego o meu x, aplico a função f, vai dar isso aqui. Aí quando vai dar esse verde. Eu pego esse verde na mão e aplico qual função agora? A g. Primeiro apliquei f, depois aplico a g. Vai ficar isso aqui então. Aplico a g nesse cara aqui verde, ó. E vai dar isso. Só que agora, quem é o f de x, cara? Agora vamos fazer a conta. Quem é o f de x é 3x mais 4. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar isso aqui, ó. Então g do f de x vai ficar isso aqui, ó. Por quê? Porque eu vou pegar o meu x, eu vou pegar esse meu x aqui, cara, vou aplicar f nele, vai virar 3x mais 4. Aqui, ó. Aí com esse 3x mais 4,
eu vou em cima desse 3x mais 4 eu vou aplicar g, que é fazer o que nesse caso? Elevar esse cara ao quadrado e somar 1. Elevar quem? O 3x mais 4, cara. Porque agora, olha aqui, ó, é o 3x mais 4 que está fazendo papel de domínio aqui, ó. Então aqui, ó, vai ficar f do g do f de x, é eu pegar, botar no lugar do x quem? O f de x. No lugar desse x aqui, ó, eu boto f de x, ó. Desculpa aqui. E aí vai ficar assim. E agora eu vou fazer a conta. Vai ficar 9x² mais 2 vezes esse dá 6x vezes 4 dá 24x mais 16 mais 1. Resultado, ó, g do f de x vai ficar 9x² mais 24x mais 17. É isso que vai ficar, que é a composição, que é o G composto com F. Ó, peraí. Que é o G composto com F aplicado num certo x. É a função G composta com F aplicada num certo x, ó. Que é isso aqui, por definição é isso aqui, ó. Tá? É isso aqui. Dá um outro exemplo aqui pra gente encerrar a aula. Vou dar um outro exemplo aí, dá uma olhada, dá uma copiada, tá? Dá uma olhada aí, copia. Agora eu vou apagar aqui mesmo, isso aqui eu não vou apagar. Ó. Que aí a gente entendendo isso aqui, eu já posso passar vários exercícios para tu fazeres, tá? Para tu brincar de função aí. Eu disse que eu ia fazer uma da URGS, né, cara? Acabei não fazendo, mas aí na próxima eu faço, não te preocupa. Na nossa próxima aula, que vai ser de exercícios, aí tu não te preocupa que eu já faço, tá? O outro exemplo que eu quero dar é assim, ó. Exemplo. Vamos supor que eu tenha f de x igual... Vamos fazer a f, sei lá, vou fazer a f de verde, né? Vamos fazer assim, ó. F de x... Esse verde aqui tá castigando, né? Vamos fazer de laranja, pronto. Vamos fazer de laranja. O f de x é igual a x² mais 1, tá? E agora a g de x é igual a raiz de x mais 2. Tá? O que vai ser g composto com f num ponto x? Bom, isso aqui por definição é g aplicado no f de x. Que significa o quê? Trocar o x do g por quem? Por quem? Por f de x. Então vai ficar assim, ó. G, ó. Então assim, ó, g do f de x, ó, vai ser eu tomar a raiz. Ficou bem direitinho, né? Vai ser eu tomar a seguinte raiz, ó. Aqui vai ficar mais 2, né? Aqui no lugar do x, eu tô botando o quê? F de x, cara. Vai ficar isso aqui, ó. Só que agora vamos trocar, né? Quem é o f de x, cara? Quem é o f de x? O f de x é x² mais 1. Ó, até vou escrever de laranja ainda. O f de x é x² mais 1. E tem aquele mais 2 ali da outra fórmula. Isso aqui continua sendo g do f de x. Então vai ficar o quê no final da história? Isso aqui vai ficar no final da história a raiz de x² mais 3. Pronto.
Essa é a G. Essa é a G composto com F. Num certo ponto. Tá ok, pessoal? Então é assim que eu faço. É assim que eu faço. Na prática é assim que eu faço. Eu troco o X, ó. Eu troco o X por F de X, porque agora esses caras aqui, ó, eles são F de X aqui, ó. Daqui pra cá eles vão ser todos F de X, né? Talvez não todos, mas eles vão ser... Os caras que eu vou pegar daqui vão ser todos... Na verdade, vão ser todos F de X, porque eu vou primeiro aplicar aqui, né? Todos eles vão cair aqui como F de X. E aí eu aplico a G aqui, ó. G em quem? G no F. Então eu tenho que aplicar a G no F, ó. Ó. Aqui tá o F de X, ó. Então eu aplico nele, troco o X por F de X. É assim. É só fazer essa troca na prática que funciona. Tá? É só fazer essa troca. Troco o X por F de X. Ó. Era G de X, ficou G de F de X, ó. Pronto. E onde tiver X, tu vai botar F de X. Se o X tiver ao quadrado, vai ficar F de X ao quadrado. Se tiver X ao cubo, bom, vai ficar F de X ao cubo, né? Aí vai ficar o F de X laranja aqui, né? Se for raiz de X, bom, vai ficar a raiz... Desculpa. Vai ficar a raiz do F de X. Tá bom, pessoal? Então, assim, ó, vamos terminar essa aula por aqui. Eu tive 2 problemas de bateria e a aula vai ter alguns pedaços que vai dar, tipo, um pulo aqui, assim, um corte, né? Parece a edição daqueles filmes, assim, aqueles filmes de luta meio loucão que aparecem as cenas na internet, mas é pra não perder, né, o que eu já fiz, eu vou emendar os vídeos aí, tá? Pra gente não perder muito tempo, tá tudo bem feitinho, direitinho aqui, tá? E eu vou te passar uma lista de exercícios, tá? Agora pra tu fazer tudo isso aí, porque aí só falta eu falar de função inversa e tá encerrada essa parte, tá? E aí tá encerrada essa parte, beleza, pessoal? Até a próxima.